sobrinho, Abel, no sábado, e domingo foi o enterro dele. Infelizmente eu não pude estar presente. Mas muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aí pelas redes sociais, deixando sua mensagem de solidariedade. Eu agradeço muito. Mas o que eu gostaria de falar, na verdade, é sobre esse evento que vai acontecer do Frente Social Camaçari, que vai ser realizado ali no Limoeiro. Eu acredito que tenha a participação do nosso amigo Souza. Ele vai ajudar mais uma vez, como ajudou. E é um projeto que vem acontecendo já há 4 anos. E agora o Frente Social Camaçari está completando 4 anos. Então convido você, de todas as redondezas ali do Limoeiro, para participar. Vai acontecer no dia 26 de agosto, das 8 às 12. Só que o 26 de agosto é o domingo. Então você tem que ir na sexta-feira, às 17 horas, 18 horas, para fazer o seu cadastramento. Então, primeiramente, na sexta-feira você vai procurar a base do Frente Social Camaçari. A assistente social Marisete vai estar fazendo já a sua ficha de inscrição e logo depois será servida uma sopa. Então não deixe de participar desse evento do Frente Social Camaçari, que será a 36ª ação social desse Frente Social e será no Jardim Limoeiro, no dia 26 de agosto, das 8 às 12, que é o domingo. E repetindo, dia 24, na sexta-feira, tem que ser feitas as marcações. Então não falte, porque senão no domingo você não vai poder participar. Tá bom, gente? Aonde vai ser lá no Limoeiro, Gildeclar? Professor Cacá? Vai ser no condomínio Morada dos Pardais 5 e 6. Então ali no condomínio Morada dos Pardais será realizado esse evento. Pigarro me pegou, viu Eudo? Esse pigarro é malvado. Eu acho que foi, viu? Acho que foi o cafezinho. Mas sou brasileiro, né, Pastor Ney? Sou brasileiro viciado em café, rapaz, não tem jeito. Mas, portanto, gente, então, assim que o card estiver pronto aí, Pastor Ney vai soltar para poder a gente fazer essa promoção. Ângelo merece, é um amigo nosso. E eu gostaria de agora pedir a ele que se apresente, né, ele que está conosco aqui, é um jovem de Camaçari e também é político da cidade. A gente vai falar um pouco sobre renovação política, mas principalmente o assunto hoje é educação, gente. Nós sabemos que nossa educação merece toda a atenção, é importante que nós tenhamos esse cuidado e eu tenho trabalhado aqui, a abertura do nosso programa mostra que nós falamos sobre trabalho, geração de emprego e renda, falamos sobre saúde, falamos sobre educação e ação social. Meu programa é mais voltado para a ação social, mas a educação é mais do que a ação social. A educação é a base do nosso país. Sem educação, nós continuaremos atrasados e muito na área de tecnologia, na área de saúde, em qualquer outro empreendimento que você queira fazer, é preciso que você tenha conhecimento. Então, eu gostaria que o Will já pudesse se apresentar agora, professor Will Lima, esse jovem, e fala um pouco do seu início, viu, Will? Onde você mora, aqui em Camaçari, seu bairro, a sua família e a sua trajetória dentro da educação até essas medalhas maravilhosas que nós vamos falar daqui a pouco sobre elas aqui na mesa. Então, Will, fica à vontade. Beleza. Então tá, gente. Primeiramente, boa tarde ao pessoal que está assistindo. Sou o professor Will Lima, tenho 25 anos, sou casado, tenho uma filha de 2 anos, chamada Tayla. Vamos dizer assim, minha paixão por matemática começou bem cedo, né? Tanto que quando meu pai dizia que eu aprendia a fazer conta antes de aprender a ler. Então, nem eu mesmo sabia disso, né? Uhum. Mas assim, eu nem imaginava o quanto eu podia ir longe, porque eu gostava muito dos números, né? Eu era fascinado. E aí, na época, eu já dava aulas eu era monitor voluntário do colégio que eu estudava. Eu comecei a estudar no Padre Paulo, onde no Padre Paulo a direção da escola me adiantou séries. No meio do ano da primeira série, me adiantou já para a segunda série. Aí no outro ano eu era a terceira série, no meio do ano me adiantou para a quarta. Porque viu que eu era muito avançado,
atividades de sala e de casa, já fazer tudo na hora. Aí pedia para a professora, me dê mais atividade para fazer e tal. Então, e aí, como foi com essa Olimpíada? A primeira Olimpíada foi em 2006, a Albimep, né? Que hoje nós estamos mais na 15ª, 16ª edição. E na época da prova, eu estudava no Ilai Garcia, né? Lá no bairro Novo Horizonte. Atualmente eu moro no bairro da Bomba. No bairro da Bomba. Da Bomba. E assim, na época o colégio fez a inscrição, e só veio, era eu e outro colega que também era bom em matemática. E aí tinha uma prova só. Teve a inscrição, só veio uma prova. E aí, como eu já tinha muito destaque lá na escola pela matemática, toda unidade da quinta série até a oitava, só tirava 10. Eu tirei não, também não que essa. Ele me procura, a diretora falou assim, vem cá, você quer fazer essa prova aqui, representar o colégio? Você é capaz de conseguir representar? Eu falei, não, eu vou mostrar que eu sou capaz. Eu fechei a prova, primeira fase. Na segunda fase, fui campeão baiano e vice-campeão brasileiro de matemática. Essa aqui é de ouro, de baiano. Essa aqui é nível baiano, ouro. Essa aqui é a prata nível nacional, né? Da Albimep, ano de 2006. Essa aqui é a ouro. A primeira medalha foi essa de ouro. Isso. Sua? A minha primeira medalha foi as simbólicas, que assim, eu dou muito valor a elas, porque apesar de não ter uma representatividade maior, mas elas que me conseguiram inicializar essa paixão por ser campeão, porque essas medalhas aqui eram um projeto que tinha na escola lá. Eu não sei se todas as escolas municipais têm esse projeto de premiar toda a unidade, o melhor aluno da unidade. Então isso incentivava o estudante a ser o melhor. Aqui no caso foi em que época da sua vida escolar? Da época do ensino fundamental, da quinta e oitava. Da quinta e oitava, né? E aí eles premiavam todo ano o melhor aluno, toda a unidade, e quem entregava a medalha era o professor que ele se destacava na matéria. Então, ou seja, as quatro medalhas aqui foram o professor de matemática que me entregaram. Ana Lúcia, professor Edmo, professora Giltônia, né? Essa medalha aqui é de natação, né? Foi uma medalha de participação, né? Eu também sempre fui muito apaixonado por esporte. A natação inclui matemática também? Inclui porque você também, antes de você encarar aquela maratona, você vai imaginar quanto tempo eu vou durar na água, quanto tempo eu vou chegar de um lugar até o final da baia. Eu gosto de brincar assim, Will, porque as pessoas às vezes não entendem que há uma interligação entre as disciplinas. É importante que a gente fale que o aluno que vai bem em matemática, ele vai bem em qualquer outra área. Assim como também o aluno de português, às vezes ele não é tão bom na área de exatas, mas é importante que ele tenha um pouco do conhecimento na área de exatas para que as suas faculdades mentais se desenvolvam, né? Possa ter esse aprimoramento. Então, quando você cai na água, você já imagina, não conscientemente, mas o seu inconsciente já começa a trabalhar sua velocidade, o tempo que você falou aí, o que você tem que percorrer nadando para poder obter. Você vai ter que analisar a distância dos seus colegas, como é que estão. Então, é algo que é automático, mas precisa que tenha esse conhecimento prévio da matemática para que esses cálculos aconteçam naturalmente na mente da gente ou não. Com certeza, até porque ao redor de tudo é matemática. Então, quando você tem uma visão, não vamos dizer assim tão avançada, mas você sabe o básico da matemática, você consegue lidar com qualquer tipo de situação. Aí, continuando aqui, falando aqui das medalhas, né? Pois não. Eu cheguei e, assim, outra paixão que eu descobri foi a robótica, né? Eu tenho essas 3 medalhas aqui, né? Certo. Então, assim, do final do ensino fundamental pro ensino médio, eu ganhei essas medalhas como membro de equipe, como tutor de equipe. Essa aqui é a medalha eu fui em segundo lugar aqui na campanha de missões, categoria missões, pela FLL da Lego. Aqui também foi outro torneio da Lego também, que eu fui campeão. E esse aqui foi quando eu fui campeão como tutor de uma equipe, quando eu era ensino médio. Aí a mesma escola que a Ilai me convidou para ser tutor dessa equipe. Só para poder pegar ali, pega aqui, dessa medalha aqui. Essa Power Putzl. Isso, Power Putzl. Aqui, isso. Essa aí foi na escola
Essa aqui, eu estudava no Colégio Modelo, mas aqui eu era tutor da equipe do Colégio Lai. Ok. Entendeu? Tutor. Tutor. Qual a idade nessa época? Tinha 15, 16 anos, 15 anos. Maravilha, 14. né? Então, assim, sempre né, assim, estudando em escola pública Aham. e fazendo a escola pública acontecer. Porque hoje em dia a gente vê Essas medalhas, todas elas foi conquistado sempre no ensino no ensino público. público. Isso. Você nunca foi de escola particular. Não, tanto que na fase de maternal, de primeira série, meu pai queria me colocar, eu ia pedir para sair da primeira semana, que eu não tava, eu gostava sempre da pública. Aham. E aí até hoje, na verdade, né, estudo na UFBA, faço engenharia elétrica lá. Hoje você está Isso. estudando Engenharia elétrica. engenharia elétrica na UFBA. Isso. Uhum. Então, eu consegui tudo isso na escola pública. Mas você é também professor. Também. Atua onde? Atualmente, eu dou aulas particulares e dou aula em cursos técnicos. Certo. Já lecionei no Senai, Você faz os Já chamados lecionei de reforços escolares? reforços escolares. Uhum. Atualmente faço reforço. E já lecionei no Senai, no CETEPS, Aham. no CETEB, no Carpedim, no SEMA, Uhum. quando tinha um curso técnico. E é uma experiência gratificante quando você lidar com várias pessoas, né, na mesma turma e todos ali em busca de um sonho, né, de ser alguém, de ter um curso. Então, você, professor, está participando do projeto de vida daqueles alunos. Então, é gratificante, você faz amizade com seus alunos. Sim. Tanto que eu brincava direto que quem é professor não precisa fazer chá de fralda em casa, isso faz na sala de aula. Então, Bacana. várias turmas na época, na época que eu tive minha filha, todo mundo fez Contribuiu para que sua filha viesse bem abastada, né? É bacana isso. Mas o aluno tem essa coisa mesmo de gratificar o professor em sala de aula. E você olhando para essas crianças ou adolescentes que você tem estado em sala de aula, você como já tendo passado por tudo isso, conquistando essas medalhas, você chega a levar essas medalhas para a sala de aula como uma forma de incentivá-los, até porque tem aquele receio também das crianças não ficarem se sentindo oprimidas por não conseguir conquistar também o mesmo mérito que você teve, né? É um pouco complicado. Mas você chega a conversar com eles sobre isso em sala de aula? Sim, sim. Uma forma de incentivá-los, no caso? Isso. Eu converso, porque é importante você ser o exemplo de alguém. Claro, né? claro. Então, quando você você mostra que é possível, né? Uhum. Quando você vê, muita gente fica surpreendido, né? Às vezes nem acredito que eu estudei em escola pública a vida toda para ganhar essas medalhas todas, mas eu sempre levei na minha sala de aula e falei, gente, ó, é possível, você tá aqui hoje, você é capaz de ser o que você quiser, independente da idade. Antes a gente tinha uma mentalidade de que, passou de certo tempo, você não consegue, né, aproveitar a juventude. Não tem idade para você ser o que você quiser. Uhum. Hoje em dia tem gente com 70, 80 anos se alfabetizando e se formando em direito. Sim, claro, com certeza. Então, assim, eu já dei aula em Proeja, então eu sei como é isso, pessoas que se dedicaram a vida toda ao trabalho, à família e sempre lembrando da educação. E aí retorno às salas de aula e eu sempre bato na tecla, a educação é fonte de sabedoria, de aprendizado, e que sem educação você não, vamos dizer assim, não para mercado de trabalho, mas em modo geral. Porque o conhecimento é algo que você conquista para a vida toda. Isso. Então é importante que a pessoa entenda que o conhecimento é algo caríssimo para ele. Porque todo mundo pode tirar o seu carro, todo mundo pode tirar a sua casa, todo mundo pode tirar seus bens materiais, mas o conhecimento não. O conhecimento é a única coisa que permanece para sempre. Até você, enquanto você está em vida, você tem conhecimento. Isso. Então as pessoas não entendem o valor da educação e o valor do conhecimento. E o conhecimento deveria ser algo mais do que valorizado. Infelizmente, nosso Brasil, nós não vemos, muitas cidades, muitos estados ainda não investem, não pensam dessa forma. Embora eu tenha conhecimento de outras cidades, de outros estados, que têm, pelo contrário, investido inclusive na educação infantil. Porque essa é a primeira educação, eu considero a mais importante. Isso. Porque quando você chega na universidade, você tem que ter toda uma base, né? Você não constrói a casa pelo teto, você começa pelo alicerce. Então é importante se pensar na educação a partir da base.
E a criança hoje, eu acredito assim, que a educação da criança hoje deveria ser muito mais valorizada e valorizar os profissionais na área de educação infantil para que essas crianças tenham um bom embasamento para chegar no Fundamental 1, Fundamental 2, nível médio e finalmente o ensino superior. E é como você acabou de falar, a educação pública é uma educação excelente. A prova está aí. Você conquistando medalhas, você conquistando os seus méritos, galgar outros degraus da sua vida, né? E hoje, inclusive, já como professor também, ajudando outros, né? Agora, Will, nós vamos ter um outro tempo para falar sobre política, que você também é político, mas vamos aproveitar um momento, já que é educação, para a gente fechar com a educação, tá certo? E depois a gente entra na parte política, que é uma outra parte do programa, para a gente poder discutir. Você fala também sobre essa questão do Enem. Isso. Como é que você vê o Enem hoje? Essa possibilidade que o jovem tem de fazer o Enem, com a nota do Enem, chegar até a universidade. Como é que você entende isso aí? Eu tiro por experiência própria, né? Porque quando eu fiz na época, eu tava, assim, quando eu terminei isso no médio, né? Como várias pessoas, a maioria dos estudantes que terminam isso no médio ficam sem um pouco de norte, porque hoje a gente tem os IFBAs, tem os CETEPs, que você já termina o ensino médio já com o técnico, mas a maioria das escolas não tem. E mesmo com o técnico, a pessoa termina o ensino médio e não tem uma visão do que vai ser, do que vai fazer. Então eu parti para o mercado de trabalho. Mas aí teve uma época da minha vida, eu falei, não, eu quero passar um vestibular, quero fazer alguma coisa. Fiz o Enem, e aí com essa nota do Enem, consegui passar em vários vestibulares, passei na UFPR, na UFBA, na UNEB, no IFBA, passei em 6 vestibulares federais e estaduais. Cheguei a cursar a UNEB, cheguei a cursar a IFBA. E, eu fiz ciências contábeis uma vez, pensando que era exatas, e acabei me enganando, vi lá muita coisa de administração, direito. Falei, isso aqui não é minha praia não, minha praia é exata. Aí que eu fui para engenharia elétrica na UFBA. Mas o Enem é uma porta é uma porta, né? E é um lugar mais democrático. Mais uma porta, né? Mais uma porta. Porque é muito democrático ele, porque é uma prova que é o Brasil inteiro que faz. E aí você tem acesso a ter notas de cortes para poder entrar tanto pelo SISU como pelo ProUni. E aí você tendo um bom preparo psicológico também e estudando, você consegue ir longe. Quem quer fazer curso de engenharia, curso de exatas, né? Vai ter que se aprofundar mais nas partes específicas, né? Matemática, porque assim, eles são divididos em 4 blocos, né? Eu tenho a parte de linguagens, que é literatura, português, né? A parte de matemática é só matemática. Tem a parte de ciências humanas, que envolve filosofia, história, sociologia, e ciências da natureza, química, física, biologia. Então, assim, engenharia em si, matemática, você tendo a nota boa na parte específica de matemática, já consegue, que cada curso tem um peso, né? Então, vai favorecer o peso na área que você vai escolher. Mas, assim, hoje em dia a gente tem pré-vestibular gratuitos, muita gente não conhece a Universidade para Todos. Eu já atuei como monitor, como professor de Química, de Matemática e de Física da Universidade para Todos, onde é um pré-vestibular gratuito que seleciona as pessoas pela nota do histórico, de Português e Matemática. E já tive alunos meus que passaram em vestibulares da UFBA, da UNEB, e estão hoje estudando. Então, assim, pode ter vários projetos de preparatório, mas a força de vontade maior tem que ser da própria pessoa. Eu vejo da seguinte forma, assim, porque eu lhe perguntei como é que você viu o Enem. O Enem é mais uma porta de entrada para a universidade. Isso. Mas continua sendo um processo seletivo. De qualquer sorte, é um processo seletivo. Tipo concurso, né? Então, há ainda uma forma de avaliar as pessoas para se entrar nas faculdades, nas universidades. Até porque a oferta de vagas é muito pouca para as pessoas estudarem. É o contrário de alguns países que eles são de primeiro mundo, que aqueles jovens eles não precisam de vestibular, não precisam de Enem, não precisam de nenhuma avaliação. Apenas uma carta da escola recomendando o aluno para uma ou outra faculdade que ele queira ir. Ele só tem que mostrar interesse durante o período que ele está no seu nível médio,
naquela escola de nível médio, nas high school, para ele mostrar que ele é um bom aluno. Uma carta de intenção, né? Para poder... Buscar o conhecimento. Como no Brasil nós temos ainda o processo avaliativo, às vezes esse processo avaliativo deixa muita gente boa de fora. Muita gente boa fica de fora, porque vai de acordo com as vagas que estão sendo ofertadas. Compreende? Entendi. Mas, infelizmente, nós vivemos aqui, a nossa realidade é essa. Até nós conseguirmos eliminar isso, mudar isso, vai demorar um pouco. Então, nós temos que entender que a educação tem que passar por todo um processo ainda para nós conseguirmos chegar lá, que é o que eu acabei de falar aqui, sobre essa questão da educação infantil, que é a primeira educação, que nós temos que pensar na educação infantil. Logo em sequência, também o Fundamental 1 e 2, para dar a atenção devida. E esse centro de tecnologia que nós havíamos conversado antes, né? Aqui, que é interessante para nós termos um centro de tecnologia, até porque a situação dos jovens dentro de uma área industrial como a nossa, de tecnologia, pede esse tipo de atendimento, né? É claro que nós não vamos formatar a cabeça do jovem para que ele seja aquele profissional limitado àquilo ali. Mas no centro de tecnologia, ele pode se encontrar. Ele pode descobrir que, de repente, que aquela área não é para ele. É uma outra área, e assim por diante. Eu só vou atender aqui agora os nossos internautas, porque estão mandando mensagem. E eu já gostaria de dar atenção para eles também, porque o programa é feito para eles, né? E nós estamos aqui servindo a esse povo que nos ouve e participa conosco. E é bom o programa porque é interativo. E aí eu gostaria já de mandar um beijo para Confu, lá em Candeias, o Zé Roberto, Confu. Ele está dizendo aqui que, está perguntando, inclusive, né? O que é que você acha da educação antes da educação de hoje? Será que hoje é só para o Brasil preencher e mostrar? Eu não sei se é bem isso que ele quer dizer, né? É só para o Brasil preencher ou mostrar para que o país está tudo bem? Assim, pelo que eu entendi, acho que ele está querendo comparar. Porque a educação de tempos atrás, hoje, quando você repara, o aluno tinha nota baixa na escola, né? E aí tinha toda aquela cerimônia, o professor, os pais chegavam e reclamavam com os alunos, né? O professor falava, seu filho tirou nota baixa e tal. Hoje, a maioria das escolas, os pais querem reclamar com os professores. Está totalmente reverso. Inverteu a situação, né? Inverteu a situação. Falava da palmatória, né? Que já gerava no milho e tal. É uma forma, assim, muito extrema, mas naquela época era eficaz. Quando você vê hoje, se abriu muito o leque, mas hoje em dia você termina o ensino médio, muitas pessoas não sabem fazer uma equação no primeiro grau. Você considera eficaz hoje a gente aplicar esse tipo de punição para as crianças, no caso, não sei, milho, botar a criança de joelho no milho, ou então a palmatória ainda hoje? Caberia? Eu não acho que caberia, não. Tá, mas não precisa, eu só estou... sim ou não? Você acha que caberia hoje o militarismo das escolas? Depende, assim. Aí você já pode soltar o verbo, se você quiser. Depende, porque assim, você vendo por estatística, né? Eu trabalhei no IBGE, né? Eu já fui pesquisador, supervisor de ciência, então eu trabalhei sempre por estatística. Então a gente vê em lugares, em cidades e escolas lugares que têm escolas militares e escolas que foram militarizadas, a gente vê a diferença do IDH da cidade, você vê a diferença da educação dos jovens, né? Muitas pessoas têm pavor da militarização, mas quando conhecem o colégio militar em si, né, sabe qual é o projeto que o colégio militar tem, né? Não é só aquela coisa formal de respeito e de disciplina, mas também você aprende tudo que um jovem tem que saber, tem que ter um leque diverso. Então, assim, eu acho que seria uma medida eficaz, resolveria sim, mas é um modo de se pensar, de ser estudado, de ser avaliado, né? Porque por estatística você vê que as escolas que foram militarizadas tiveram melhoria, tanto até na violência, como a gente estava conversando aqui agora há pouco. As escolas públicas elas sofrem também muito com violência, né? O aluno, o estudante, aprende a violência na rua, pais que não tiveram a educação devida. Então aí leva tudo para a escola
E aí, na escola não tem aquela estrutura toda para abrigar o aluno, para poder preparar ele para a vida. Uhum. E aí, tem essa batalha que é hoje, professor na mão de aluno, acontece alguma coisa, sempre é o professor que é o culpado, né? Às vezes a gente sempre, né, tem várias notícias aí de professores que agridem e tal, mas tem que saber o que foi que houve. Seria o caso de ser um mal necessário. Isso, um mal necessário. Ou seria necessário sem ser um mal? Na verdade, eu nem digo mal necessário, porque não é um mal. É trocadilho. Porque, como nós estamos falando aqui anteriormente, que o pessoal não nos acompanhou, porque nós estávamos no bate-papo fora do programa ainda, o que nós estávamos, para que o pessoal possa entender o que nós conversamos sobre isso, é que a questão da criança que está em casa, sofrendo a violência do lar, nesse mesmo bairro ela está sofrendo a violência do bairro. Do bairro. Com os traficantes, com a polícia, com não sei o que e tal, e só violência. E aí a criança encontra ali os casais brigando, e pai e mãe brigando, tios brigando, e só briga, violência. Quando ele chega dentro do espaço escolar, ele vai reproduzir aquilo que ele viu dentro da sua vida cotidiana. O que isso significa dizer? Significa dizer que a outra criança que vem também com o mesmo problema, ela vai entrar em choque uma com a outra, e a forma dela resolver o conflito vai ser na agressão. E aí, se ele tem acesso a uma arma de fogo, ele vai usar arma de fogo. Se ele tem acesso a uma arma branca, ele vai usar uma arma branca. Se vai usar a mão dele para poder dar um murro na criança, ele vai usar isso. E a gente tem visto crianças brigando como adultos, matando uns aos outros, matando, né? Mesmo. Então, é tanto que eu já dei aula em escolas que eu era obrigado a seguir uma ementa que não era. Tipo, que alunos comandavam a escola, a diretora ficava na mão dos alunos. Eu ensinava função do primeiro grau. Acho que função afim, na verdade, é coisa de 8ª série. Eu ensinava em uma turma de 3ª série do ensino médio. E aí eles começaram a me criticar, você está dando aula assunto de universitário e tal, a gente não costuma dar. Então, depois isso é coisa do 8ª série. Agora me diga uma coisa, saindo um pouco desse pensamento, mas voltando para aquela pergunta de Kung Fu, Sim. E também comparando, né? Meu pré-candidato deputado federal Paulinho. Meu pré-candidato deputado federal Paulinho está aqui me perguntando, eu não posso de forma alguma deixar de responder a esse homem. Ele pergunta aqui, você não acha, Will, que hoje nós estamos formando analfabetos formais? Estamos na escola, estamos sim, porque assim, não analfabetos, não só formais, mas também políticos também, porque a escola em si, você termina o ensino médio, você está falando em relação à educação, né? Isso, bate-papo quem está tendo aqui. Você termina o ensino médio, né? E assim, às vezes tem pessoas que, naquele costume de só passar, de fazer o básico para passar. Eu fiz isso aqui vale 5, eu vou trabalhar para tirar 5. Ninguém trabalha para tirar 10. Para tirar 10. Todo mundo trabalha para tirar 5 para passar. Então, assim, aquela coisa robótica de você chegar na sala de aula, vou fazer uma lista que vale 10, mas vou fazer metade porque metade passa. Então, assim, tem muitas pessoas que chegam, terminam o ensino médio e não sabem fazer uma coisa, mas, tipo, o sistema faz com que você seja um analfabeto formal, porque você termina o ensino médio e você fica sem saber o que fazer da vida. Não tem um norte pro aluno. Então, como você falou do centro de tecnologia, como você, por exemplo, aqui essa medalha de robótica mesmo aqui, foi quando implantou o projeto de robótica aqui nas escolas, não sei se está aqui ainda, não sei se tem ainda, mas eu me apaixonei. Tipo, é uma coisa que você, hoje em dia, como Camaçari... Peraí. Essas medalhas de robótica foram conquistadas em Camaçari? Em Camaçari, todos aqui, ó. Matemática, em Camaçari. Todas essas medalhas são em Camaçari? Dentro de Camaçari. Inclusive as de robótica também? Inclusive, isso, pela Lego. Então, assim, você quando tem um centro de tecnologia para poder influenciar essas pessoas a ganharem mais medalhas, porque aqui a gente mora em um polo petroquímico, então as empresas são totalmente automatizadas, então a robótica é o futuro da nação, entendeu? E a robótica aqui é o futuro o que nós estamos andando para isso mesmo. Estamos andando para poder termos robôs empregados, temos... Pronto, e em cima disso aí então, vamos partir aí já para finalizar essa parte da educação. Vai ter mais uns 2 minutinhos de política, tá bom? Me diga uma coisa, que dica você daria para esse povo jovem que vai para o Enem agora, né? Vai participar do Enem. Qual é a dica que você daria para eles para participar do Enem? Na área de matemática, claro, que é a sua área. Certo. A dica que assim, estudar, não precisa nem falar, né? Que isso aí
Assim, na verdade, quando eu passei, eu fiquei 2 meses baixando vídeo no YouTube e estudando. Agora sim, você hoje em dia você tem a internet a seu favor, né? Mas você acha que um jovem em casa, ele tem força de vontade para estar à frente de um computador tendo aula? A depender da paciência da pessoa, se ele consegue aprender só. Porque hoje em dia o futuro também é educação à distância também, né? Certo. Então quando você tem o YouTube, né, a seu favor, você tem grupo de estudo, você tem também projetos sociais de reforço de escolar e tal. Então, assim, a dica que eu dou é vocês sempre fazer uma revisão básica da sua vida educacional. O que é que em matemática e português... Espera aí, rapidinho. Antes você dá dica para... Nem tem outra pergunta aqui que já foi feita pelo... Paulinho perguntou outra coisa que é interessante. Sim, sim. Porque a gente está falando aí do YouTube. Isso. Está falando do Facebook, de internet, EAD. Tá? Para poder aprender, não é isso? Isso. Tá, mas a criança não tem acesso. Isso aí é importante a inclusão digital? E inclusão digital. É o futuro do... Porque a criança, para poder estudar no computador, ela tem que ter conhecimento, ou pelo menos o equipamento adequado para estudar à distância. À distância, isso. Tanto que você vê, vamos dizer assim... Vamos falar com ele para poder colocar a rede de internet aí, porque aquele é provedor de internet, viu? Tem os Falar baixinho para ele não ouvir. Fibra ótica aí. Então, assim, é o futuro da educação. O que move hoje em dia a educação, hoje agora, vai ser o que? A internet, a fibra ótica, você ter, conseguir levar, né, acesso à banda larga e também suporte para a pessoa. Por exemplo, zona rural mesmo, você vê muita gente que tá ali trabalhando na zona rural, não tem um conhecimento de colheita, às vezes tem coisas básicas que dá para fazer, mas não tem aquele conhecimento, né? Às vezes cursos à distância de agropecuária para você saber colher, plantar e tal, isso é um impacto muito grande. Muito grande na vida dele. Na vida dele. Uhum. E também você vê também, às vezes, lugares, o aluno chega, ele estuda, tem que pegar 2, 3 anos para ir na escola. É uma contradição, porque tem o pessoal do interior, da roça, que está procurando ter oportunidade de ter um equipamento desse, ele às vezes não tem e quer estudar. Mas o camarada na cidade grande tem um filho dele, que ele bota em escola particular, tem o computador, tem o tablet, tem o celular, tem a internet de boa qualidade, mas o filho não tem a preocupação de se qualificar usando todo esse equipamento, essa inclusão digital que ele já está dentro disso aí. Um choque tremendo quando eu começo a olhar a sociedade por esse lado. Tem tantos que têm e não valorizam, e outros que não têm e acabam perdendo a oportunidade que querem. Por isso que eu falo que o Enem, vestibular, essas formas de você investigar a vida da pessoa para entrar na universidade, eu não acho válido. Né? Mas porque... E qual a importância do provedor da internet? A importância é absoluta. Porque, assim, quando você... até porque também você fazer um mapeamento, né, de lugares que precisam, de pessoas de baixa renda que não têm acesso, e aí você faz um projeto social voltado para essas pessoas, e aí você consegue fazer a inclusão digital, né? Então, isso é um impacto na educação enorme, né? Tá. Então, eu acho que um aliado da educação, sim. Nós já vimos que tem que estar, porque hoje a tecnologia tem que estar pronta. Agora, você consegue, em 1 minuto, você consegue dar uma dica para o pessoal? Para o Enem? Então, assim, a dica é estudar, procurar saber o que você tem, tanto de internet e correr atrás do prejuízo. Certo. E fazer provas antigas, fazer exercícios, sempre para fazer exercícios de Enems passados, né? Uhum. Dúvida, se tiver, procura algum professor especializado e tal, para poder fazer o... Ou seja, se aplicar para tal. Se aplicar para tal, é isso? Se ter força de se vontade, dedicar. Aí usar as ferramentas que tem na mão disponíveis e aproveitar aqueles que podem lhe ajudar estando ao seu lado. Isso. Muito bem, nós conversamos com o Will Lima, ele é o professor de matemática, esse rapaz jovem que está aqui, e rapidamente, antes de encerrar, somente